Bom, muito boa tarde a todos. Nós estamos aqui nesse momento na região da Vila Bem-Querer, que está mais ou menos a 9 quilômetros do perímetro urbano de Vitória da Conquista. E o motivo desse depoimento é falar um pouco dessa casa, né, que eu vou mostrar mais detalhadamente a partir de agora, e da forma como ela foi construída, o material que foi utilizado, né? Inicialmente, eu destacaria o fato de que a casa foi inteiramente feita com os tijolos, o tijolo ecológico, né? Eu fiz algumas pesquisas na internet antes de iniciar a construção da casa, né? Quer dizer, eu já tinha feito um projeto com 2 programas de computador e eu queria fazer uma casa que tivesse um aspecto estético mais rústico, né? Até por ser uma casa rural. Então eu cheguei ao tijolo ecológico, né? Li algumas reportagens sobre esse tijolo na internet e comecei a procurá-lo aqui em Vitória da Conquista, né? Inicialmente eu não encontrei, né? Não havia ninguém fabricando e cheguei então ao tijolo ecológico Mamangava, que é fabricado em Itabuna, né? Pela empresa do Márcio, né, que desde o primeiro momento me orientou sobre todas as características do tijolo e naquele momento eu então decidi, não é, fazer realmente com tijolo ecológico. Então o Márcio mandou para mim de Itabuna mais ou menos 10 mil tijolos, né, que foram os tijolos que eu fiz essa construção aqui da minha casa, né. Esse tijolo, como muita gente já deve ter visto em reportagens na internet, ele tem algumas propriedades que ajudam bastante na economia da construção, não é? Tanto um uso menor de vergalhões, uma quantidade menor também de cimento e principalmente no acabamento, quer dizer, ele é um tijolo que não vai precisar necessariamente de um reboco, quer dizer, massa grossa, massa fina, enfim. Mas sobre isso nós falaremos um pouco adiante. Agora eu vou mostrar a casa, né? Esse aqui é um dos quartos, que possui mais ou menos 10 metros quadrados, né? Aqui um banheiro, que possui também em torno de 4 metros quadrados, né? Um banheiro muito pequeno, muito simples. E aqui um outro quarto de mais ou menos 9 metros quadrados, né? Quer dizer, então a casa relativamente simples, pequena, 2 quartos. E aqui essa sala que está mais ou menos num espaço de contiguidade com a cozinha, né, que eu vou mostrar agora. A cozinha também tem esse balcão que foi feito também com os tijolos, né? Na fase final da casa eu acabei utilizando alguns outros tijolos que já estavam sendo fabricados aqui em Conquista, né? Alguns tijolos maiores que eu pude fazer essa adega e alguns tijolos menores que estão no acabamento lá em cima, né? Como eu falava, quer dizer, esse tijolo ele tem também propriedades térmicas, né? Aqui em Conquista, por exemplo, tá frio esses dias, mas aqui dentro a gente tem uma sensação de uma temperatura mais amena, né? Então, todas essas características do tijolo eu verifiquei na prática que, de fato, se aplicam, né? Um tijolo realmente mais econômico, que se presta melhor ao acabamento e ele tem essa, vamos chamar assim, essa modulação térmica que torna o clima dentro da casa mais agradável. É muito útil na maneira de se trabalhar, quer dizer, o pedreiro ele não teve grandes dificuldades em relação a construir a casa. E ele é um tijolo que, assim, ele apresenta ainda uma qualidade de ser um tijolo térmico. Quer dizer, agora mesmo está bastante frio aqui em Vitória da Conquista, mas aqui em casa ele tem um clima um pouco mais ameno, um pouco mais agradável, né? Bom, adiante, aqui eu fiz a piscina, né? E a área de churrasqueira. Quer dizer, deixa eu andar aqui um pouco mais, né? E daqui dá para ver a casa mais ou menos em perspectiva, né? Que é essa casa aqui, que possui uma metragem mais ou menos de, salvo engano, acho que é 8 por... eu já não lembro mais, mas eu acho que é 8 por 25, né? O que dá aí mais ou menos quase 200 metros quadrados, né? Bom, voltando a falar do tijolo, quer dizer, ele tem duas possibilidades estéticas. Aqui no fundo a gente está vendo essa pintura, né, que até por sugestão do próprio Márcio, eu fiz
no tijolo cru, que era de cor cinza, eu coloquei uma seladora branca, e depois joguei uma tinta de piso azul com uma bisnaga verde, que aí ficou essa cor que vocês estão vendo agora. E eu joguei essa tinta de piso sobre a seladora branca e ficou com esse aspecto estético, né? Já aqui nessas paredes não, aqui eu optei por pintar inteiramente de verde, não é isso? Cobrindo a seladora, né? Essa é uma das vantagens, que é a vantagem do acabamento do tijolo, quer dizer, não precisou rebocar, da massa grossa, massa fina, enfim. Aqui tem um outro banheiro também, que eu fiz a posteriori, né? Então, o acabamento, ele é um acabamento que fica relativamente barato, e eu, muito pessoalmente, dentro do meu gosto, eu acho muito bonito, né? Aqui é preciso, claro, ter alguns cuidados estéticos com o tijolo, na medida em que é uma construção que fica um pouco mais rústica, mas se a ideia do projeto arquitetônico é esse, é possível, por exemplo, conceber portas e janelas que acompanhem essa rusticidade, né? No caso aqui, as portas são portas de duas bandas, e essas janelas são janelas que evocam um pouco as antigas janelas guilhotina, né? Que era muito usada no período colonial, sobretudo nas cidades mineiras, né? As cidades de Ouro Preto, é muito comum você ver janelas parecidas com essa aqui, não é? Então, basicamente, é isso que eu teria para falar sobre os tijolos, né? E dizer que a assessoria de Márcio, a qualidade dos tijolos, a maneira como ele deu um acompanhamento à obra, mesmo que à distância, né? Eu enviava fotos e ele me dava dicas, me orientava, foi fundamental para poder conseguir fazer essa casa mais ou menos do jeito como eu a projetei.